A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus. Vamos aqui iniciar hoje o estudo, né? Na verdade, continuar, né, irmãos? Vamos corrigir aqui nossa falha. Gênesis capítulo 22, de 24 versículos. Muito conhecido, irmãos. Nossa, como é conhecido esse capítulo da Bíblia, né? E a gente vê aqui Deus fazendo algo, irmãos, com Abraão, tremendo, irmãos. E às vezes na nossa caminhada, não na mesma proporção de Abraão. Deus veio fazer conosco, irmão. Só que a diferença de Abraão e nós, irmão, é que Abraão foi até o fim, venceu. Aí fica uma pergunta para mim e para você. Nós estamos indo até o fim? Quando Deus fez um algo desse, irmãos, com a gente? A gente está vencendo ou está desistindo? Amém? Vamos ler aqui, ó. Deus prova a Abraão. Nunca você vai ver na Bíblia, irmãos, que Deus tenta alguém, porque ele não pode ser tentado. Deus prova. A prova que Deus faz com a nossa vida, irmãos, é para a gente crescer, amadurecer e ser abençoado. Aleluia. Mas temos que perseverar até o fim. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, e teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmão, não diz a Bíblia que Abraão questionou, chorou, murmurou, lamentou, irmão, arrancou o cabelo da cabeça. Há um hino na harpa cristã, irmãos, que eu amo a harpa cristã, se eu não me engano, 380, lá o autor, né, irmãos, diz que Abraão, o coração dele, irmãos, ficou enternecido, angustiado, nas minhas palavras, né? A Bíblia não fala isso, irmão. Não fala. Diz que ele se levantou e foi, irmão. Aleluia. Ah, mas, irmão, tá escrito aqui, irmão. Não queremos arrumar coisas que não tá na Bíblia. Está escrito aqui. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. 5. Então disse aos seus servos: esperai aqui. Olha, irmão, que declaração de fé, que confiança em Deus. Irmão, mas isso é loucura, pastor. Mas a Bíblia diz que a fé é loucura para os que não entendem, mas para nós que cremos é o poder de Deus, irmão. Espera aqui com o jumento. Eu e o rapaz não era uma criança, irmãos. Entendia o que estava sendo feito. Já tinha sido ensinado pelo pai o que era sacrifício, holocausto, oferta a Deus, irmão. Iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão cria, acreditava, seja um menino morto ou de outra maneira, ele ia voltar com o menino para adorar a Deus, porque o que Deus tinha prometido para ele, irmão, a promessa não era para ser morta, ele não ia morrer, irmão, o menino ia de uma forma ou de outra voltar, irmão, isso é fé, irmão. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Ah, irmão, mas o que será que passava na cabeça de Abraão? Não sei, irmão, mas eu sei de uma coisa. Se na cabeça dele, irmão, se Deus permitisse o menino morrer, de alguma maneira, irmão, aquela criança ia voltar a viver. Se você ler aqui comigo, de Gênesis, nós estamos no 22, né? Para trás, irmão, não tinha nenhuma testemunho de alguém que foi ressuscitado, irmão. Alguém que havia um homem, uma mulher orado e tinha ressuscitado. Era tudo novo, irmão. E Abraão creu, irmão. Por isso que ele é chamado pai da fé. Que Deus poderia ressuscitar aquele menino dos mortos, irmão.
mesmo sem ter visto ou ouvido alguém contar um testemunho de ressurreição, irmão. Isso é algo maravilhoso, é a fé, é crer, é esse tipo de fé que nós hoje, como igreja, como servos e servas do Senhor, temos que ter em Jesus, irmão. Que o pai Abraão, que é o nosso pai na fé, né, por Deus, por Cristo, nos ensina nesse relato da palavra do Senhor. Olha que fala aqui o versículo aqui, irmãos, ó. Aleluia! Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o vosso, eis o fogo, eis a lenha, meu, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O rapaz sabia, irmão, todo o procedimento. Irmão, você pode dizer comigo, irmãos, aí eu quero até acreditar que sim, irmão, que é a palavra do menino, o filho que ele amava, e Deus sabia, irmão. Por isso que Deus pede, sabe, irmão? O que você ama hoje? Fala a Deus, mas depois de Deus. A esposa, o marido, a esposa, o marido a esposa, o filho, a filha, um bem material, aquilo você coloca toda a sua força, todo o seu amor, e aquilo Deus pediu para você, como é que vai ser a sua posição? Ah, pastor, eu lutei minha vida inteira para conquistar um bem material, um trabalho, um trabalho por conta. Então, Deus pediu para você, vende tudo que tens, igual ele falou pro jovem lá, e dá aos pobres. Você vai vir cabisbaixo igual o jovem, porque o coração do jovem estava no dinheiro, ou nós, eu falo isso para mim, irmãos, vamos obedecer a Deus e agradar o Senhor. Isso é sério, irmão. Deus sabia do amor que ele tinha pelo seu filho Isaque, irmão. Abraão esperou 25 anos, irmão. Com 100 anos que o menino veio nascer. Olha a alegria desse pai. Aqui a Bíblia não dá detalhes que ele falou com a mulher dele, irmãos, e não falou. Eu creio nisso, irmão, que ele não falou, porque a prova de fé, na medida de fé, era Deus estava tratando com o servo dele, não era com ela, era com ele. Aleluia. Irmão, e nós, irmão? Se Deus nos pedir algo, faça isso. Se desfaça disso. Deixa isso. Eu quero ver se você me ama de verdade. Como vai ser a nossa posição? Reação. Vamos deixar? Vamos obedecer? Vamos atender? Ou vamos abaixar a cabeça e sair triste? Cabisbaixo. Isso é sério, irmão. Abraão, aqui que fala aqui a palavra, diz para nós aqui, ó. Aleluia. Respondeu Abraão. Eu acredito, irmãos, que o coração dele na hora, a Bíblia não dá detalhes, apertou. Irmão, se ele teve vontade de chorar, não sei, irmão, mas apertou o coração dele, irmão. Humanamente falando como pai, mas ele cria em Deus. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali edificou Abraão um altar sobre ele. Dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho. Olha, irmão, o menino, o rapaz, talvez poderia sair correndo. Poderia, irmão, deixar ali o pai. Mas ficou, irmão. Deixou o pai amarrar, irmão. Irmão, o menino sabia que o pai dele era uma pessoa de Deus, irmão. Mas talvez naquela situação não entendia. Às vezes, irmão, Deus faz algo com você, comigo. A gente sendo de Deus, pessoas que estão ao nosso lado, não estou dizendo só a esposa, ou a esposa, o marido, um filho.
na sua congregação, onde você está, a pessoa fala, olhar, não vou entender, irmão. Eu imagino Isaac aqui não entendendo, irmão. Temeroso? Não sei, mas eu imagino ali, irmão, temeroso, irmão. Por que meu pai está me amarrando? Eu não sou o cordeiro. Ele vai me sacrificar, ele vai me matar para oferecer a Deus. Eu acredito que esses pensamentos passaram na cabeça de Isaac, irmão. Mas ele ficou ali. Irmão, talvez ali naquele momento ele sabia já orar, falar com Deus, pedir, Deus, tem misericórdia de mim. Olha o que meu pai está fazendo. Por que ele está fazendo isso? Talvez veio perguntas que ele queria entender o porquê daquilo, mas não entendia, irmão. Era um rapaz. Mas, irmão, ele ficou. Ô, irmão, isso é maravilhoso, irmão. Olha que o versículo fala. Estendendo a mão. Isaac estava vendo toda essa cena, irmão. Ele estava presenciando tudo. Tomou o cutelo. Imagina hoje, irmão, um facão daqueles grandes, afiado. Só para você entender, irmão, para ficar claro, né? Um cutelo. Para imolar o filho. Isaac estava olhando aquilo, irmão. Vendo. Eu creio, irmão. Não está na Bíblia, mas eu creio. Que ele pediu ali, Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Deus do meu pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha o que fala o versículo. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Aleluia. Eruamacotu placa. Ramacantolou brafasto barra. Acredita que aquela hora, irmão, a presença de Deus foi algo tão forte ali, irmão, que Abraão tremeu, irmão. Que posição que ele estava com o cutelo, não sei, mas ele tremeu, irmão, diante da glória, da presença do Todo-Poderoso, irmão. Ele ficou ali, irmão, tremendo. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. 12. Então lhe disse, não estendas as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Ô, irmão, quem levou ali? Creio que foi um anjo de Deus, irmão. Levou ali. Aleluia. Preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Depois Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, Abraão. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, a não me negaste teu único filho. 17, que deveras te abençoarei certamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e a terra. Aleluia. Como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. 18, 19. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde ficou na sua residência. Irmão, não diz a Bíblia em detalhes, mas penso, na minha humilde opinião, irmãos, que Abraão ali no caminho contou para os seus servos, houve ali uma certa perplexidade dos servos, mas eles ficaram maravilhados. Eu creio que depois ele conta para Sara. Irmão, Sara, talvez o coração dela bateu mais forte, mas viu ali um relato. Eu acredito que Sara abraçou a Isaac, irmãos, ali, né, grata a Deus pelo que Deus fez, irmão, e admirada, né, perplexa, sem palavras, pelo incidente ali, o que aconteceu ali, que não houve morte, irmãos, mas da forma que Deus prova o seu marido Abraão, irmãos, para testar a sua fé. Mas ele venceu. Nós temos que vencer, irmão, na nossa caminhada de fé. Aleluia. O versículo 20 em diante, irmãos, louvado seja Deus, até o 24, há um título que fala assim, ó: descendência de Naor. Passado essas coisas, foi dada a notícia a Abraão, neste termos, Milca, também
tem dado a filhos a Naor, teu irmão. Olha que benção. Abraão é ser tio também, né? Uz, o primogênito. Buz, seu irmão. Quemuel, pai de Arã. Quezede, Azo. Pildas, para eu não ler errado, né, mas por isso que eu parei aqui para ver direito. Pildas, Gidafle e Betuel. 23. Betuel gerou a Rebeca. Esse 8 deu à luz a Milca. E a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reuma. Lhe deu também à luz a filhos. Teba, Gá, com 2A e acento, circunflexo, né? Não, o tio, é a cobrinha, né? Taás e Maaca. Ô, irmão, a família crescia, né, irmão? Com a bênção do Senhor. Com ali a bênção de Deus. Irmão, que capítulo maravilhoso, irmão. Pra gente meditar, pra gente ler, pra gente aprender, pra gente reler e ver de novo. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Ajude nós no canal, irmãos, dando joinha, compartilhando esse link. Isso tudo para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e prospere sobre a sua vida. A paz do Senhor Jesus.